Pessoal, nós somos o Squad J e nosso trabalho é denominado agora, né? Construímos uma companhia chamada Data Solvers, na qual a gente vai apresentar algumas soluções de BI para o nosso cliente da HPN, que faz parte desse projeto nosso, referente ao Bootcamp do Power BI. Então, nós temos toda uma questão de storytelling aplicada no nosso projeto, nesses dashboards. Nós temos uma visão geral que apresenta como está a performance da companhia HPN, principalmente relacionado a faturamento bruto, faturamento líquido, o volume de vendas, e essa análise pode se estender ao longo dos meses, que facilita muito aí para o gestor. Um filtro aplicado facilita também para modificar a granularidade da informação, para que assim o gestor consiga avaliar pontualmente cada informação que ele necessite. O Bruno, que é um dos nossos consultores especialistas, vai nos apresentar um pouco a parte de ETL. Bruno, compartilhe sua tela conosco e comenta um pouco como é que foi feita a parte de ETL desse projeto. Bom, pessoal, todo projeto de BI começa com a extração e a transformação dos dados. Então, nesse caso não é diferente. A gente tem aqui a construção de um banco de dados para HPN. Esse banco foi construído em cima do SQL Server, com um backup que a própria HPN passou para nós, e aí a gente conseguiu visualizar como os dados eram organizados dentro desse banco de dados, e a necessidade de se aplicar algumas etapas de ETL. Então, em cima desse projeto, a gente criou algumas views para concatenar dados, para transformar dados, e essas views a gente migrou elas para um fluxo de dados do Power BI, que é onde a gente vai, de fato, armazenar os nossos dados. E essa transmissão é feita com um gateway da Microsoft, que é uma conexão segura entre o ambiente online do Power BI e o ambiente local do nosso cliente. Em cima desse fluxo de dados, foi possível os analistas avançarem nas etapas de construção dos dashboards, criando conjuntos de dados e relatórios online. E é importante dizer que essa estrutura com fluxo de dados permite atualização automática. Então, não precisa mais aquela questão de ficar extraindo Excel, arquivos manuais, VLOOKUP, CSV, toda aquela questão aí que a gente já está acostumado a ver, que toma bastante tempo dos analistas. Então, toda essa atualização, toda essa transformação de dados, ela ocorre automaticamente dentro do ambiente online do Power BI. Irei apresentar para vocês o Forecast. Vou compartilhar minha tela com vocês. Nós fizemos uma projeção para 2014, né? E aqui é possível, por meio do filtro, fazer uma análise de 2013 e 2014, e conseguimos analisar aqui que eu teve um retorno aqui de 6%, o budget anual de 2014, e também conseguimos ver aqui a diferença desses net sales por mês. E vou falar aqui um pouco para vocês em relação às ordens, né? Então, se olharmos aqui, a gente vê que janeiro teve um pico maior aqui, e junho teve uma queda com 94 ordens, e aqui janeiro, 185 ordens. Então, aqui é possível fazer toda a análise para o nosso cliente, atendendo às suas projeções para o próximo ano. Aqui o objetivo é fazer uma análise a respeito da visão de produtos. Então, essa tela mostra a separação e segmentação por produto e por frequência de vendas. Então, a gente consegue categorizar aqui produtos de alta, média e baixa frequência, tanto em quantidade de produtos, quanto em valor de net sales. Aqui, essa matriz lateral, ela permite que você analise por ordem e por net sales. Essa análise, ela traz de uma forma resumida uma visão de Pareto com uma classificação ABC de produtos, onde aqui em cima é possível, de forma dinâmica, classificar quanto por cento eu quero dizer que são produtos da minha classe A, B e C. Aqui eu consigo mexer na classe B e C, automaticamente a A, por exemplo, ficaria com os produtos de até 70% de faturamento. Aqui foi utilizado todo o conceito de Pareto, onde a gente utiliza o acumulado, a visão acumulada, para verificar quantos produtos atingem até 80% do meu faturamento,
análise importante para decisões estratégicas. Essa outra análise também é bastante estratégica, porque ela traz a visão de itens sem venda. Aqui nessa matriz aqui embaixo é possível verificar, por exemplo, que o item chocolate, no tamanho 2, do produto 100% egg protein, ficou sem venda em todos esses meses. Isso é importante porque a empresa consegue verificar quais itens ela pode eventualmente criar uma proposta de cross-sell ou até mesmo tirar de linha. Aqui no gráfico em questão, é possível verificar que, por exemplo, julho e junho foram os meses que mais tiveram itens sem venda. No caso de junho, 4,9% dos itens da HPN ficaram sem venda. E o melhor mês aqui acabou sendo o mês de janeiro com 0,2, ou seja, aquele que teve o menor indicador. Então, essa é a nossa análise de cross-sell, né? O cross-sell, ela é uma técnica de venda cruzada, ou seja, quando é oferecido um ou mais produtos complementares ao que o cliente já está procurando. A HPN, ela tem como regra, sempre que for fazer uma venda de whey protein, também vender o BCAA, que são esses produtos complementares. Então, aqui a gente pode ver que a gente pode selecionar sempre uma categoria A para cruzar com uma B. Aqui, no caso, tem de whey protein com BCAA, que é essa regra que foi mencionada. Então, quer dizer que de vendas de whey protein, que foram 1.164, 814 também dessas vendas também tiveram a venda de BCA, ou seja, o cross-sell, essa venda cruzada foi 70%. Só que a questão fica aqui, 30% no caso, não foi vendido os dois produtos ao mesmo tempo, ou seja, o vendedor falhou na hora da venda, né, de conseguir convencer o cliente a comprar, o que significa que foi dinheiro deixado na mesa. Então, é uma ferramenta legal para poder visualizar como está a performance dos vendedores em relação a conseguir fazer essa venda cruzada. Aqui, em relação à nossa próxima análise, que é sobre a performance do consumidor, nós podemos ver aqui dados como a base total de clientes, né? Então, aqui é uma análise para analisar mais o comportamento dos consumidores, aqueles que estão mais ativos, aqueles que são novos clientes ou que estão há mais de 90 dias sem fazer compras, né, o que é algo importante para poder a equipe de vendas conseguir ter ações em cima disso, como resgatar esses clientes que estão há mais de 90 dias sem comprar. Aqui temos uma tabela bem completa, né, que com vários desses dados, analisando aqui pelos meses, então fica uma análise bem melhor. Aqui temos um gráfico que vai falar por país, né, sobre os novos clientes. Aqui podemos ver que nos Estados Unidos temos bastante quantidade de novos clientes comparado com os outros. E aqui temos um gráfico que ele vai falar o percentual de clientes ativos por continente, né? Então, podemos ver que na América do Norte, onde tem 72%. É uma ferramenta bem legal para poder analisar esse comportamento mesmo dos clientes. Falando, então, sobre governança, o foco da governança é controlar, né, os que os usuários fazem com os dados e pensando assim em manter as soluções ao longo do tempo de tudo que foi criado para atender o nosso cliente HPN, a DataSolvers criou um guia de implementação em governança, que está descrito todo o processo para a construção desse projeto e as definições e como tudo funcionará. Em questão às permissões e licenças, a TI diretoria da matriz, essa terá acesso livre aos dados de todas as regiões do mundo, e o acesso aos bancos de dados é liberado para todos os membros da TI, e para restrição por região, como foi utilizado, foi feita uma solicitação para visualização em questão de segurança por região, foi feito por meio do RLS, linkando o país,
que será tida permissão para gestores, supervisores, vendedores e também os analistas. Então, nós temos disponível o nosso site e fica à disposição de vocês para possíveis consultas. Muito obrigada. Obrigado novamente, Lígia. Então, esse é o projeto entregue ao cliente HPN, composto aqui pelo time de incomparáveis Paloma, Edmilson, Joyce, Félix, Bruno, Lígia, Henrique e o Felipe também, e eu, né, Jonatas. Então, para mais informações, acesse nosso site e nos siga no LinkedIn. Abraço e obrigado.